suplicamos a sua graça misericordiosa sobre as nossas vidas. Hoje, quinta-feira, nessa noite, nós pedimos a presença sobrenatural do Teu Espírito Santo. Eu estou aqui, nesse lugar, em Juiz de Fora. Tem vários irmãos aqui de Juiz de Fora, outras pessoas de outros lugares, outras cidades. Que o Espírito do Senhor possa estar com cada um de nós, possa falar aos nossos corações, possa nos abençoar, possa nos dar um tempo assim de edificação, um tempo de graça, um tempo abençoado pelo Senhor. Pai, que assim seja, em nome do Senhor Jesus, para seu louvor, para a sua honra e para a sua glória. Amém? Deus abençoe. Está aí também conosco nossa amada irmã Adélia Olímpio, irmã Jane, várias e várias pessoas. Graças a Deus pela presença dos amados irmãos, né? Irmãos, como eu anunciei, nós vamos falar então sobre os três grandes inimigos do cristão, do crente, né? O mundo, a carne e o diabo. Esses três grandes inimigos. E nós vamos fazer também uma ligação desses três inimigos com a parábola do semeador. Estou aqui com a minha Bíblia já aberta no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, que nós vamos ver esses três inimigos presentes na parábola do semeador. Esse título que nós estamos dando, os três grandes inimigos do cristão, o mundo, a carne e o diabo, na realidade é o título desse livro aqui, um livro muito importante do Dr. Russell Shedd. Não sei, vou colocar aqui, vou ver se vocês conseguem ver aqui, ó, esse livro, Dr. Russell Shedd. Esse homem aqui foi um dos maiores teólogos brasileiros, né? Ele infelizmente faleceu agora em 2016. Bem-vinda, Sebastiana, Deus te abençoe. Ele faleceu em 2016 e ele é um americano, né? Filho de pais americanos, os pais deles eram missionários e eles estavam na Bolívia e ele nasceu na Bolívia. Então ele tinha a nacionalidade boliviana, né, e americana. E ele veio para o Brasil em 1962 e ficou no Brasil aqui até agora o seu falecimento, né? Então o Dr. Russell Shedd escreveu vários e vários livros. Ele participou também aí dessa edição da Bíblia, a nova versão internacional. Um homem assim, ele era PhD em Novo Testamento, e eu comprei esse livro dele, esse livro aqui que está nas minhas mãos, né, em 1992. Vocês veem quantos anos tem. Bem-vinda, Carla, Deus te abençoe, minha querida irmã. Comprei esse livro dele em 1992, tenho esse livro desde essa época. E agora, em 2012, ele esteve aqui na nossa cidade e nós estivemos conversando com ele pessoalmente e ele fez uma dedicatória, né? Tá aqui a dedicatória, não sei se vai dar para vocês verem aí, né? Não sei se dá para vocês verem. Isso foi no dia 22 de maio de 2012, né? O Dr. Russell Shedd fez essa dedicatória nesse livro aqui, para mim, livro que ele escreveu, que eu comprei em 92, né? Então, eu li esse livro e ele tem me abençoado muito, por muito e muito tempo. Bem-vinda, amada irmã Glória Landes, Deus abençoe. Então ele faleceu agora, irmãos, aos 87 anos. Nasceu 10 de novembro de 1929 e faleceu agora dia 26 de novembro de 2016, Dr. Russell Shedd. Ele foi pastor, foi teólogo, né? Batista, muito abençoado, e ele escreveu então sobre o mundo,
a carne e o diabo, os três grandes inimigos do cristão, né? Todos nós, todos os dias, nós convivemos com esses três inimigos, e se nós quisermos ter vitória na nossa vida cristã, sermos um cristão forte, abençoado, né? Produtivo, frutífero, que glorifique verdadeiramente o nome do Senhor, nós temos que diariamente vencer esses três inimigos, que aparentemente nós não os vemos, mas eles estão aí presente conosco 24 horas por dia, os 365 dias de cada ano, né? Então a vida cristã, ela é uma vida de luta, uma vida de batalha constante. Constantemente nós estamos lutando contra esses três inimigos: o mundo, a carne e o diabo, né? Então nós vamos ver alguma coisinha sobre isso aqui agora, e depois nós vamos comentar sobre a parábola do semeador. Então, o mundo. Que é o mundo? Por que o mundo é nosso inimigo, né? Porque, irmãos, o mundo foi cooptado, dominado por Satanás. O homem, quando caiu lá na queda, Gênesis capítulo 3, bem-vinda, pastora Fátima, minha amada esposa, também está conosco. O homem que foi criado à imagem e à semelhança de Deus, ele entregou tudo nas mãos do diabo, né? Deus criou todas as coisas e confiou tudo ao homem. Colocou o homem lá no Éden e disse ao homem que ele administrasse aquilo ali, né? Só o proibiu de fazer uma coisa: deu total liberdade a ele para que ele dominasse, dirigisse, administrasse todas as coisas, mas Deus colocou um limite ao homem. Falou: olha aqui, isso aqui você não vai fazer, porque no dia que você fizer, você certamente morrerá, né? Deus mostrou para ele a árvore do conhecimento do bem e do mal, e colocou ali um limite ao homem, para mostrar para o homem que ele não era soberano, mas Deus é soberano. O homem tinha todas as coisas das suas mãos, mas tinha que prestar contas a alguém superior a ele. E o homem ficou lá nesse estado, não sabemos quanto tempo, até que um dia ele veio a pecar contra Deus, e Deus então o expulsou do Éden, que nós chamamos de queda, né? O homem pecou. E aí o homem entregou então nas mãos de Satanás o governo, o domínio das coisas. Deus é soberano, continua dominando todas as coisas, mas Satanás passou a ser o administrador do mundo. Por isso que nós vemos todas essas coisas ruins acontecendo no mundo: guerras, rumores de guerras, fomes, misérias, pestes, né? Deus é soberano, ele continua no controle de todas as coisas, mas o diabo continua aí como que gerenciando o mundo, né? Então o mundo é um inimigo com o qual nós convivemos com ele dioturnamente. De dia e de noite, o mundo é nosso inimigo. Olha só o que a palavra de Deus fala para nós. Vamos ver 1 João, capítulo 2, versículo 15. O Espírito Santo usa o apóstolo João e deixa revelada essa palavra para nós. Olha só o que está escrito. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, a palavra de Deus, ela mostra para nós cristãos que há uma separação entre nós e o chamado mundo, né? Jesus, no capítulo 15 do Evangelho de João,
capítulo 15, nos versículos 18 e 19, Jesus fala assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Olha só, irmãos, a rivalidade entre o cristão e o mundo. Se o mundo vos odeia, Jesus está falando, sabei do que primeiro que a vós me odiou a mim. Então o mundo odeia o Senhor Jesus. E Jesus disse: se vós fosseis do mundo, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, Jesus está dizendo categoricamente, e nós não somos do mundo, né? Antes eu vos escolhi do mundo. Olha só, irmãos, as palavras de Jesus. Jesus nos escolheu do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. E João, né? 1 João capítulo 2, versículo 15 diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, o mundo, o que é o mundo, irmãos? É esse sistema de coisas que nós vemos aí. A idolatria, o homossexualismo, o pecado, de todas as suas formas, os seus meios, tudo isso que separa a pessoa de Deus é o chamado mundo, né? Tudo isso que afasta a pessoa de Deus. Nós temos que buscar coisas que nos acheguem a Deus, que nos façam achegar a Deus. E não são as coisas que nós vemos aí naturalmente no mundo que nos levam a Deus. Antes, pelo contrário, elas nos afastam de Deus, né? Então, por isso que a palavra de Deus mostra para nós que há uma divergência entre o cristão legítimo, a pessoa salva, lavada, remida, purificada com o sangue do Senhor Jesus, a noiva de Cristo, a igreja de Cristo, que está se preparando para passar a eternidade com o Senhor Jesus Cristo, nas mansões que Jesus está preparando para essa noiva, né? Há uma separação entre a igreja, constituída pelo corpo de todos os cristãos que habitam no mundo, e o mundo, esse sistema de coisas. Então a Bíblia fala o seguinte, que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, né? Nós estamos aqui, moramos aqui, habitamos aqui, mas não somos daqui, tá certo? A Bíblia diz que nós somos cidadãos celestiais. Por isso que o apóstolo Pedro fala que nós somos peregrinos e forasteiros. Nós estamos de passagem por aqui. Aqui não é a nossa casa permanente. Nós podemos ter casa aqui, ter fazenda, ter bens, ter propriedades, né? Mas o nosso coração não pode estar voltado para essas coisas aqui, né? Nós temos que ter o nosso coração no reino de Deus, e estamos aguardando o arrebatamento da igreja, quando nós sairemos deste mundo, né? Então, a palavra de Deus é muito clara. Eu poderia citar vários outros versículos, para não ficar assim com muita coisa, eu coloquei apenas esses dois versículos. 1 João, capítulo 2, versículo 15, e João, capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, os versículos 18 e 19, para mostrar para nós essa divergência que há entre o cristão e o mundo. Então, o mundo é um inimigo nosso. Amado pastor Francisco Nazaré Glansman, seja muito bem-vindo, meu amado. Muito obrigado pela sua audiência. Ban Raquel também. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Então, o mundo é um inimigo nosso. Segundo grande inimigo que nós temos e que nós temos que lutar com ele cotidianamente
Todos os dias nós temos que lutar com esse inimigo. Aliás, nós vivemos com esse inimigo, dormimos com ele, levantamos com ele. É a nossa carne. Carne aqui é a natureza humana, né? A nossa natureza humana é uma natureza decaída. É uma natureza que se rebelou contra Deus, né? Então o nosso corpo, a nossa mentalidade, nós temos paixões, nós temos desejos na nossa carne que não são espirituais. Nossa carne, a nossa natureza não deseja, não almeja, não busca, não quer as coisas de Deus. Não, a nossa natureza almeja, deseja as coisas deste mundo, os prazeres deste mundo. Seja bem-vinda, amada missionária Valquíria. Então, se você ler Romanos capítulo 7, você vai ver o apóstolo Paulo falando dessa briga que nós temos com nós mesmos. O nosso lado espiritual brigando com o nosso lado carnal, né? Ele fala, do jeito que Paulo fala, a gente consegue ver claramente que é um cabo de guerra, O lado espiritual puxa num sentido e o lado carnal puxa para o outro, né? Igual um cabo de guerra. Então a nossa natureza, ela luta contra nós constantemente, a nossa natureza. Por isso que Jesus disse que nós precisamos renunciar. Aquele que não nega a si mesmo e toma a sua cruz e me segue, esse não pode ser meu discípulo. Outro dia até nós pregamos sobre isso aí, né? Então nós, para servirmos a Jesus, para sermos servos de Jesus, nós temos que vencer a nossa natureza. Nós temos que vencer. Por isso que o batismo simboliza o sepultamento do velho homem, né? Quando nós somos batizados, simbolicamente nós estamos sepultando o velho homem, o homem que vive para o pecado. E ressuscitando ali, quando a pessoa levanta das águas batismais, está representando a ressurreição para viver agora em novidade de vida, uma nova pessoa. Por isso que a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que fez tudo novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Então, irmãos, a nossa natureza é uma das grandes inimigas que nós temos. Nós temos um grande inimigo que é o mundo e temos o segundo grande inimigo nosso, que é a nossa natureza, né? Nossa natureza. Depois dessa live, você dê uma olhadinha em Romanos capítulo 7, você vai ver o apóstolo Paulo falando assim: o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então ele chega à seguinte conclusão: se eu estou fazendo o que eu não quero fazer, então não sou eu quem estou fazendo, é o pecado que está em mim que está me levando a esse tipo de atitude. Aí ele vai desenvolvendo esse assunto e chega à seguinte conclusão: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Amado pastor Cláudio Chaves, muito bem-vindo. Amado pastor Antônio Coutinho, muito bem-vindo. Muito obrigado pela preciosíssima audiência de vocês. Então o apóstolo Paulo, no capítulo 7 de Romanos, fala isso: quem me livrará o corpo dessa morte? Ele está falando dessa briga interna que todo cristão tem, a parte espiritual dele lutando contra a parte carnal dele, né? Aí no último versículo 57, ele diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então Romanos capítulo 7 é maravilhoso, porque mostra para nós de forma assim vívida a batalha espiritual, a batalha intensa que há dentro de cada cristão. E você pode não estar pensando nisso, você pode não estar atento a isso, mas isso está acontecendo. Hoje, nós estamos no final de mais um dia.
pois foi mais um dia que nós tivemos luta contra o mundo tentou nos tragar, a nossa natureza tentou nos afastar de Deus, graças a Deus que nos deu vitória e nós fomos vitoriosos. E o terceiro grande inimigo que nós temos é o diabo. Eu estou falando aqui dos 3 grandes inimigos que nós temos: o mundo, a carne e o diabo. Carne se referindo à nossa natureza, né? Eu mostrei mais no início, vou mostrar novamente. Nós estamos falando isso baseado nesse livro aqui, Dr. Russell Shedd. Não sei se dá para vocês verem direitinho. Esse foi um dos maiores teólogos brasileiros, né? Ele é um homem batista, falecido agora em 2016. Eu comprei esse livro dele em 1992. E em 2012, acho que ele esteve aqui em Juiz de Fora e nós estivemos conversando com ele e ele autografou esse livro. Esse livro está autografado por ele em maio de 2012, né? É um livro excelente, não sei se ainda existe para comprar ou se já é esgotado. O título é O Mundo, a Carne e o Diabo. O Mundo, a Carne e o Diabo. E ele mostra assim de uma forma maravilhosa como que esses inimigos lutam contra nós. Esse senhor, Dr. Russell Shedd, ele foi PhD em Novo Testamento. Ele nasceu na Bolívia, filho de missionários americanos, né? Então, um homem muito abençoado. Então, irmãos, nós comentamos aqui rapidamente desses 3 grandes inimigos que nós temos e que diariamente nós temos que lutar contra ele. O mundo, esse sistema de coisa que está aí, a carne, a nossa natureza e o diabo. O diabo, acho que nem precisa falar muita coisa, que todos nós sabemos que ele é um grande inimigo, né? Jesus, em João capítulo 10, versículo 10, Jesus disse que o diabo, né, o ladrão, veio para matar, para roubar e para destruir. Mas eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e a tenham em abundância. Agora eu quero dar uma olhada aqui no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, na parábola do semeador. E nós vamos ver dentro da parábola do semeador esses 3 inimigos presentes, né? Todos nós conhecemos de cor a parábola do semeador. Jesus contou uma parábola dizendo que o semeador saiu a semear sua semente. Uma parte daquela semente caiu no terreno duro, na estrada, né? No chão batido, chão pisoteado. E, logicamente, aquela semente ficou ali exposta, não penetrou na terra. E aí, o que aconteceu? Vieram os passarinhos e comeram aquela semente que estava exposta, né? E o semeador continua semeando, uma parte da sua semente cai agora num terreno pedregoso. Tinha terra, mas tinha pedras, cascalhos, e aquela plantinha nasce, aquela semente germina, nasce, mas não consegue aprofundar as suas raízes. E quando o sol vem, aquela planta então morre. O semeador continua semeando, uma outra parte da sua semente cai numa terra e cresce, mas essa terra era uma terra suja, cheia de espinhos, cheia de ervas daninhas, e essas plantas crescem e sufocam, né? Sufocam aquela planta e ela morre. E o semeador semeando, uma parte da sua semente cai numa terra boa, e essa terra boa produz, disse-lhe Jesus lá, uma a 30, outra a 60 e outra a 100 por 1. Agora, quando Jesus está dando a explicação dessa parábola, a interpretação dessa parábola, porque os discípulos depois questionam ele fala umas coisas bastante interessantes. Vamos ler aqui, ó, Marcos capítulo 4, a partir do versículo 13. Marcos capítulo 4, Evangelho de Marcos capítulo 4, a partir do versículo 13, Jesus começa a explicar a parábola do semeador. E nessa explicação de Jesus, nós vamos ver esses 3 inimigos do cristão presente. Disse-lhes,
Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as outras parábolas? Jesus fala isso com seus discípulos. O que semeia, semeia a palavra. Jesus fala isso, versículo 14. O que semeia, semeia a palavra. Então, o semeador que ele está falando, na realidade, é um pregador, né? É um anunciador da palavra de Deus, um anunciador do reino de Deus. Versículo 14, ele diz, o que semeia, o semeador, o que ele está semeando? Ele semeia a palavra. Então, a semente é a palavra. Versículo 15. E os que estão junto do caminho são aqueles a quem a palavra é semeada, mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que lhe foi semeada nos corações. Então aqui Jesus já explica, né? Lá quando ele contou a parábola, ele disse que era o passarinho. Aqui ele explica quem é esse passarinho. Ele fala que é o diabo, que é Satanás, que é o nosso grande inimigo. Então, olha só, meu amado, por isso que quando nós vamos evangelizar, quando nós vamos fazer um trabalho qualquer, nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que apresentar aquilo ali a Deus, né? Porque é uma batalha espiritual. O diabo não quer que o evangelho seja pregado. E se nós não orarmos, se nós não fizermos nada, você vai semear e Satanás vai roubar a semente na mente e no coração das pessoas. Então, o versículo 15 do capítulo 4 de Marcos é muito claro. Jesus diz assim, né? E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Olha só, a palavra foi semeada, mas tendo a eles ouvido, logo vem Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Olha só que coisa terrível, irmãos. Que inimigo terrível esse. Então, o Russell Shedd está correto. Ele fala que 3 inimigos nós temos: o mundo, a carne e o diabo. Jesus aqui, na parábola, fala do primeiro inimigo, Satanás. Vamos ver agora quem é o segundo. Versículo 16. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre os pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebe. O pessoal ouve a palavra e recebe, mas não tem raiz em si mesmos, antes são temporãos, depois sobrevindo tribulações ou perseguições por causa da palavra, logo se escandalizam. Então aqui Jesus está falando do segundo inimigo, a nossa carne, a nossa natureza, né? A pessoa ouve a palavra, recebe, começa tudo bem, mas a pessoa não tem raiz em si mesmo. Quando vem a tribulação, quando vem a perseguição por causa da palavra, né? Ela logo se escandaliza, tá certo? Porque elas diz aqui que são temporãos, não tem raiz em si mesmo. Então, vemos aí a carne, a nossa natureza, como segundo grande inimigo. Terceiro inimigo, Jesus continua agora dizendo, versículo 18, e outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então aqui Jesus identifica o terceiro grande inimigo que nós temos, que é o mundo, né? Então nós já vimos o primeiro inimigo, o diabo, o segundo inimigo, a nossa carne, a nossa natureza, e aqui agora ele fala do mundo, o terceiro grande inimigo, né? Que a pessoa ouve a palavra, recebe, está feliz, está alegre, mas
as ambições, os enganos das riquezas e outras coisas entrando sufocam a palavra. Uma vez eu evangelizei uma senhora e Deus me deu a oportunidade de falar muito de Jesus com ela, e ela me ouviu assim com muita atenção, com muito carinho, uma senhora por nome Regina, não me esqueço disso. Ela era do Rio de Janeiro e ela estava nos visitando na nossa casa, e eu era assim novo convertido, né? E aquela vontade, aquela sede de falar de Jesus, e eu pude assim ter um tempo muito agradável, e eu falei tudo para ela sobre Jesus, e ela me ouviu, mas assim com muito carinho. E ao final de toda aquela explanação, de toda aquela pregação, ela virou para mim e falou assim: olha, eu concordo com tudo que você falou, concordo, você está certo e tal, é isso mesmo, só que tem uma coisa, para mim agora isso não me convém, porque se eu quiser isso, se eu quiser Jesus, eu vou ter que estar disposto a fazer uma mudança na minha vida, vou ter que abrir mão de uma série de coisas que para mim agora não me interessa. Então a gente vê assim como que o mundo, né, conquista o coração das pessoas. Aqui Jesus fala os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e ambições de outras coisas. É o prazer, é a vaidade, é o orgulho, é o poder, são as riquezas, é a beleza, né? É a glória que esse mundo oferece. São tantas coisas que às vezes a pessoa olha para Jesus e fala: eu não estou disposto, não estou disposta a renunciar todas essas coisas para servir a Jesus, não, né? Eu sou muito novo, eu sou muito nova, eu tenho a vida inteira pela frente, eu quero aproveitar, eu quero festejar, eu quero desfrutar a minha vida, eu quero os prazeres, eu quero isso, eu quero aquilo. São os encantos deste mundo, né? Então, os 3 grandes inimigos que nós temos que vencê-los diariamente e passar por cima deles todos os dias, todas as horas: o mundo, a carne e o diabo, né? Olha com carinho depois para a parábola do semeador, Marcos capítulo 4, né? Leia a parábola, depois leia a interpretação que Jesus deu a essa parábola. Pensa nesses 3 inimigos e você vai conseguir perceber, identificar, e vai começar a ver na sua própria vida, na sua própria experiência, como que você diariamente tem que lutar, tem que vencer, né? Porque Satanás, ele é um chantagista, né? Ele tentou chantagear o próprio Senhor Jesus. Quando aqui Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4 fala da tentação do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, amado pastor Amarildo, nossa amada irmã Tereza também. Então, Lucas capítulo 4 e Mateus capítulo 4 fala da tentação de Jesus. E se você for ler lá esses capítulos, todos dois, capítulo 4, tanto de Mateus quanto de Lucas, você vai ver que Satanás faz propostas para Jesus, né? Satanás leva Jesus no lugar alto, mostra todos os reinos da terra, olha só, todos os reinos da terra, e ele faz uma proposta para Jesus. O que ele diz a Jesus? Tudo isso eu te darei. Quem não quer receber os reinos, a glória dos reinos, a riqueza dos reinos, ser reconhecido, um poder sobrenatural? Tudo isso eu te darei, com uma pequena condição: se prostrado me adorares, né? Pode olhar lá, Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, Jesus sendo tentado por Satanás. Satanás faz essa proposta para Jesus: tudo isso eu te darei, se
prostrado me adorares. Então, olha só, é como se o diabo dissesse assim para Jesus: para que você vai morrer na cruz? Você quer conquistar as pessoas? Eu te entrego tudo de mão beijada. Para que sofrimento? Para que calvário? Para que cruz? Para que espinhos? Para que sofrimento? Para que derramar sangue? Eu entrego tudo agora para você. Basta você se dobrar e me adorar. E aí o Senhor Jesus disse: para trás de mim, Satanás, porque está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto, né? Então, mas essa proposta continua de pé. Essa proposta continua de pé, né? Essa proposta continua de pé. Se nós não formos fiéis ao Senhor, não ficarmos firmes com o Senhor, Satanás continua fazendo essa proposta para nós, né? Eu te entrego tudo, eu te dou tudo, basta você se entregar a mim, né? Então, meu irmão, nós temos esses três inimigos que estão constantemente lutando contra nós para nos destruir: o mundo, todas as suas glórias, todas as suas coisas, a carne, a nossa natureza carnal, é uma luta intensa que nós temos diariamente, e o diabo, né? Que é esse nosso grande inimigo. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dar graça, que Deus possa nos dar força, e aí nós entendemos o porquê de nós precisarmos estar constantemente na dependência do Senhor, buscando o Senhor, buscando a graça do Senhor, buscando a direção do Senhor. Seja muito bem-vinda, amada pastora Alexandra. Vamos orar, vamos pedir que Deus nos abençoe e que o Espírito do Senhor possa nos avivar, possa nos fortalecer e possa nos agraciar. Soberano Senhor Deus, Todo-Poderoso, muito obrigado por esse tempo de oportunidade que nós tivemos aqui, de comentar um pouco da Tua palavra. Hoje falamos sobre os três grandes inimigos que todos os Teus servos têm que enfrentar e vencer. Mas nós não fazemos isso sozinhos, Senhor. O Teu Espírito é conosco, nos agraciando, nos fortalecendo, nos ungindo e nos capacitando. Sê conosco, meu Deus, abençoe os nossos lares, abençoe as nossas casas, abençoe as nossas famílias, supra as necessidades do Teu povo. O Teu servo Davi disse que tinha sido novo e já estava velho, mas nunca tinha visto o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Meu Deus, que essa bênção esteja sobre nós, esteja sobre a Tua igreja. Estamos vivendo dias difíceis, dias de desemprego, dias complicados para muitos e muitos irmãos, mas que o Senhor possa estender as Tuas mãos e abençoar o Teu povo, abençoar a Tua igreja, abençoar a nossa nação, a nação brasileira, abençoar todas as nações, suprir as nossas necessidades segundo a Sua riqueza em glória. Pai, que assim seja, em nome de Jesus, para seu louvor, para a sua honra e para a sua glória. Meu amado, Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua audiência.